Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Faltando menos de 2 meses para as eleições, a pergunta que não quer calar é: o que esperar dos homens e mulheres que estão dispostos a governar e legislar pelo nosso país e pelos nossos estados? A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia também tem suas dúvidas e elaborou um manifesto público aos candidatos com as principais reivindicações que entende ser essencial para a promoção do desenvolvimento do setor produtivo, gerando emprego e renda com responsabilidade social em benefício da comunidade. Para falar dessa iniciativa, o nosso convidado de hoje é o presidente da CIUB, o senhor Paulo Rome Junqueira. Obrigado pela presença, presidente. Olá, obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui e esclarecer um assunto tão importante. Participa dessa entrevista a jornalista e apresentadora do Band Cidade, Vanessa Pires. Vanessa, mais uma vez, obrigado pela parceria. Imagina, estamos aqui para levar para o nosso telespectador tudo, inclusive, principalmente, antes das eleições. Presidente, a finalidade maior de um manifesto como esse é posicionar o empresariado local frente aos possíveis governantes e deixar claro o que a nossa região espera, então, aí dos eleitos, ou confrontar o que o empresariado local espera, entende de um governo ideal, comparar com as propostas que devem ser apresentadas e, a partir daí, sim, se decidir entre um ou outro? Primeiramente, não é de confrontar, não. É de dar sugestões mesmo na contribuição, mas na contribuição no campo que nós podemos contribuir. Então, nós nos ativemos, né, nós da Associação Comercial, em tratar de assuntos que a gente tem domínio e que realmente, né, nós podemos dar a nossa contribuição. E o propósito é, os candidatos, né, que estão disputando essas vagas, que vai legislar no Brasil e vai governar, dizer claramente o que nós, enquanto entidade, enquanto setor produtivo, espera deles para melhorar o ambiente de negócio e, ao melhorar o ambiente de negócio, gerar emprego e renda tão importante para o nosso estado de Minas Gerais e para o Brasil. Muito interessante. É um projeto pioneiro, né? Poderia falar mais para a gente sobre isso? Por que, né, que se decidiu, então, levar para a mão tanto dos candidatos que não serão eleitos, né? Então, e também até aberto para que toda a população, o eleitor, possa conferir depois tudo que vocês estão propondo, né? Então, primeiro, todas as vezes que nós recebemos candidato, e a Associação Comercial sempre foi muito aberta para receber candidatos, e continuaremos ser, porém, a gente chega lá e ouve os candidatos, ouve as propostas deles e leva algumas sugestões, mas não tão bem embasadas, né? Então, a primeira preocupação é que nós não tivéssemos dispersão nos nossos pedidos. Então, nós, primeiro, estamos pegando aquilo que já foi pedido pelo Instituto Unidos Brasil, que é um instituto muito sério, que já tem uma frente de parlamentar importante em Brasília, está se reunindo toda terça-feira já há um ano, buscando aquilo que interessa realmente para a classe empresarial, a fim de destravar o Brasil e, especialmente, nos possibilitando gerar melhor emprego e renda para o Brasil, que traz dignidade e, se isso que nós estamos pedindo aqui for compreendido pela classe política, por si só, já estamos dando uma boa contribuição. Então, esse manifesto é elaborado baseado já nisso e agora vocês também tentam, como a gente vê, né, afunilar para a nossa região, trazer também para alguns pontos que a nossa região precisa, né, como, por exemplo, rodovia e outras coisas, né? Primeiro, nós queremos dar exemplo, né, e como sugestão para todas as entidades. Ao invés de cada um de nós fazer um pedidinho no varejo, nós fazemos um pedido único. Se nós tivermos um pedido único que interessa a todos, penso eu que nós estamos facilitando tanto para as entidades, mas muito mais para aqueles deputados e senadores que realmente querem e têm interesse de trabalhar em prol da classe produtiva. Então, estamos sinalizando, o pedido é esse, porque senão cada um de nós fazemos de que forma que ele atende a todos. Porém, nós não podemos de maneira nenhuma, né, abrir mão dos pedidos que são regionais. Aí a nossa região do Triângulo Mineiro, que é Alto Paranaíba, nós temos os nossos interesses nas nossas rodovias, interesses pontuais, e as outras regiões têm os seus interesses. Então, a gente dividiu em dois. Um é os pedidos que são únicos e que são de interesse comum, e deixamos uma segunda etapa, vamos chamar assim, para os interesses regionais.
Presidente, é um manifesto público, já está à disposição, inclusive, do nosso telespectador no site da CIUB, você pode conferir também. E estudando aqui, eu acredito que vocês foram pontuais. Reforma administrativa, reforma tributária e infraestrutura regional. Quando nós falamos em reforma tributária, não é possível falar de reforma tributária se nós não falarmos antes da reforma administrativa. Sim. Mas de que reforma administrativa que nós estamos falando? Nós estamos falando especialmente de atacar 3 pontos. Estamos pedindo um apoio já, assim, bem pontual, né? Da prioridade na tramitação da aprovação do PL 449 de 2016. Que PL é esse? Dos super salários. Não é possível mais todos nós, enquanto população, você, eu, as empresas, o contribuinte, pagar super salários para uma minoria de pessoas. Então, queremos compromisso de atacar um problema tão importante no Brasil. E a outra PL que nós estamos solicitando que seja votada é a de 2017, que define os critérios para demissão de servidores que não cumprem o seu papel. Nós sabemos que temos excelentes servidores e que é a maioria deles que cumpre o seu papel, mas também é necessário dizer que nós precisamos de mais liberdade nisso, né, para que nós possamos continuar avançando. Então, a da reforma administrativa, bem pontualmente, é diminuir o tamanho do Estado para que nós possamos, então, ter uma reforma tributária justa, né, e que a gente consiga pagar. E mais um detalhe para finalizar da reforma tributária, é que o contribuinte, o consumidor, a pessoa que está nos assistindo, é muito importante que se entenda que quem paga imposto não é o empresário. Quem paga imposto é o consumidor final. É no dia a dia, quando você está no supermercado, escolhendo um produto fabricado no Brasil, você está pagando mais caro do que qualquer outro consumidor do mundo. Nós, empresários, a dificuldade nossa é a competição. É que hoje o meu produto fica na gôndola do supermercado, lado a lado, de um produto fabricado, por exemplo, no Paraguai ou em qualquer outro lugar do mundo, na China, que tem, então, preços mais competitivos, não em função do meu poder de gestão, mas sim das questões tributárias. Então, deixando claro, o nosso pedido da reforma administrativa, que vai cair na reforma tributária, é para beneficiar todos nós, principalmente você, consumidor que está em casa. É só para esclarecer. Não, mas vamos começar pela reforma administrativa sem nenhum problema. Depois a gente vai falar de infraestrutura, que é essencial também. Mas a eficiência, hoje a gente pode falar que temos um Estado, nós temos uma máquina que não é eficiente e que custa caro. Tivemos promessa de redução de ministérios e isso não aconteceu. Nós temos super salários, essa semana discutindo o Supremo aí aumentando em 18%, né, o salário dos magistrados. Essa é a intenção? Eu não vou nem dizer que nós não temos uma máquina eficiente, porque, francamente, eu não sou um conhecedor profundo do assunto. Mas eu sei que a nossa máquina é cara. Então, por isso, ou seja, se nós nos diminuirmos o tamanho do Estado, não é possível de falar em diminuição da carga tributária. E um detalhe, nós temos 2 problemas quando nós falamos de reforma tributária, e também tem que ficar claro, que atinge diretamente aquela pessoa que quer empreender. A primeira é a nossa carga, ela é pesada, nós pagamos muito imposto. Mas a segunda, tão importante quanto a primeira, é que nós hoje não temos recibo, não temos segurança jurídica do que nós pagamos. E não temos segurança jurídica porque nós temos um arcabouço tributário nós temos um manicômio tributário, eu prefiro dizer. Então, ou seja, eu quero ter segurança, eu quero pagar o meu tributo. E para que nós tenhamos segurança, é necessário que haja uma simplificação. A gente gasta menos na apuração do tributo e ter segurança. Aquele que está pagando, que tem boa fé em pagar o imposto, ele vai pagar de forma simplificada. Resumindo, é isso. Agora, o presidente havia comentado essa questão da simplificação tributária, de não se aumentar mais impostos. Vamos trazer para um acontecimento agora recente da nossa realidade. O ICMS dos combustíveis. Passamos aí os últimos 3 anos e meio, né, com valores altíssimos aí do combustível. E agora, faltando 3 meses para as eleições, tanto o governo estadual quanto federal foram lá e baixaram o imposto. Isso não poderia ter sido feito lá atrás? Então, eu acho que sim. E é interessante, existe uma lógica, essa lógica não é só do serviço público, mas uma lógica geral. É que a gente pensa que se você colocar um preço maior, uma margem melhor, você está ganhando mais. Não, você pode ganhar mais melhorando e aumentando o volume.
Então, se você diminuir a carga tributária e você incentivar o consumo através de dar uma renda justa que o brasileiro possa consumir mais, você também terá uma renda melhor através disso. Ou seja, aumentando o consumo, você também melhora o seu caixa. E é isso que a gente está pregando, né? Nos deixe trabalhar, deixe especialmente a pequena e a média empresa trabalhar, deixe a pequena empresa gerar emprego. Nós sabemos fazer isso e aí o dinheiro vai girar, a economia vai girar e o tributo virá. Presidente, vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso Band Entrevista, hoje falando desse manifesto público aos candidatos, né, nessas eleições de 2022, elaborado pela CIUP, recebendo hoje o presidente da entidade, então o senhor Paulo Homes Junqueira. Depois do intervalo, a gente vai falar de infraestrutura e muito mais. Eu aguardo você. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Está com dificuldades na hora de abrir as portas manuais da sua empresa? Com a Unidas Portas e Portões Automáticos não tem sofrimento e você ainda tem total controle na palma da sua mão, não é isso, Viviane? Isso mesmo, venha inovar a sua residência e o seu comércio com a tecnologia de primeiro mundo da Unidas. Unidas, vem pra cá! Com a Só Faróis e Latarias você tem muito mais segurança na hora de dirigir. Faça hoje mesmo um polimento nas lentes dos seus faróis e aumente até 100% a visibilidade nas estradas e rodovias, não é isso, Dê? É isso aí, aqui na Só Faróis o diagnóstico é certo e preciso. Você só troca os faróis do seu carro se realmente precisar. Só Faróis e Latarias, vem pra cá! O presente ideal para o Dia dos Pais está aqui na Estilo Modas, não é isso, Nunes? É isto mesmo, aqui você encontra bermudas, camisetas, meias, tênis, chinelo e muito mais. E tudo com condições especiais de pagamento. Rede Estilo Modas, você no seu melhor estilo. Vem pra cá! Dia dos Pais Bahamas, ofertas especiais para uma data especial. Óleo de soja veleiro 7,79, molho de tomate predileta tradicional 300 gramas 1,29, linguiça para churrasco Saudade 1 kg 12,59, lombo suíno sadia 14,98 kg, Coca-Cola menos açúcar 3 litros 7,39, Heineken 350 ml 4,18, creme dental Oral-B 70 gramas 2,89. Especial Dia dos Pais Bahamas, aproveite! Pizzaria Vila Romana. As melhores pizzas para se degustar no salão ou para entregar na sua casa. Pizzaria Vila Romana. Disque Pizza 3215-2470. Avenida José Fonseca Silva 974, Luizote 2. Pensou em informática? Pensou na PCTec! Workstation Dell Precision, 32 GB de memória, 120 de HD SSD, placa de vídeo 2 GB, de 4.500 por R$3.000, em 10 vezes sem juros do cartão. E ó, vem pra PCTec! Mês dos Pais Relojoaria Santos. Prazos e descontos especiais em joias e relógios. Há 41 anos o melhor presente para seu pai. Relojoaria Santos. Floriano 1300, Uberlândia. Aniversário São José Materiais. Telha 366 só R$109,90. Cimento Votorantim 35,90. São José Materiais. Bairro Piquis, Uberlândia. Wilson Rodrigues da Silva, número 1588. 3231-8027. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente da CIUB, o senhor Paulo Homes Junqueira, para falar desse manifesto público aos candidatos nessa eleição de 2022. É claro, aí com o olhar, com o prisma do empresariado, do empreendedor local. E quando a gente fala em empresariado, né, Vanessa, a gente fala em geração de emprego. É, com certeza. A gente tem, né, pelo que vocês proporam, são 3 segmentos, que é a reforma administrativa, a reforma tributária e infraestrutura. Ainda falando sobre a reforma tributária, uma das propostas é a desoneração da folha, estimulando, então, a geração de emprego, né? Quando a gente fala em geração de emprego, isso mexe com qualquer um, né? Porque, infelizmente, hoje ainda o número de desempregados ainda é muito grande. O que quer dizer, então, o que é essa proposta? De novo, nós precisamos, para eu falar para você que a nossa folha ela é muito cara para empregar, então no Brasil é caro para você empregar
E é pouco dinheiro que vai na mão de quem interessa, para o bolso de quem interessa mesmo, que é o trabalhador. Então fica uma parte do dinheiro importante no meio do caminho. Que meio do caminho é esse? Nós temos N contribuições que são obrigatórias no Brasil, é caro contratar, é caro você registrar uma pessoa, né? E vai pouco dinheiro para o bolso dele. Então é desonerar essa folha, é se tornar mais barato contratar. De novo, eu quero comparar com o mundo, né? Eu estou falando que no mundo hoje o custo ele é 30% inferior dos países envolvidos, é 30% inferior ao nosso custo de contratar no Brasil. Então acho que nós estamos na contramão. Então nós precisamos baratear isso, propiciando então nós contratarmos mais pessoas, fazer isso com mais eficiência, né? E, de novo, fazendo com que esse dinheiro, ao desonerar a folha, né? Fazendo com que esse dinheiro chegue no bolso de quem interessa, aqui no bolso do trabalhador. O ministro Paulo Guedes falou que até o final do ano essa taxa de desemprego deve chegar a 8%. Vamos acompanhar e ver as cenas do próximo capítulo. Presidente, falando de infraestrutura, então, né, a gente acompanhou aqui até uma intermediação do senhor através da SUB, essa questão de ceder as rodovias mineiras à iniciativa privada, né, onde até então o Estado não conseguiu reformar, dar o mínimo de assistência às nossas estradas. Né, tivemos aí o leilão do primeiro lote de rodovias, de 1.100 quilômetros previstos aí para ser entregue à iniciativa privada, pelo menos 700 quilômetros estão aqui na região do Triângulo Mineiro. E não prosperou, presidente. Como é que o senhor vê aí, o que se espera desse arranjo para dar uma solução definitiva às nossas estradas? Muito bem. Primeiro, acho que é importante entender o papel de cada um desses atores nessa discussão, né? E que eu compreendo todos eles. Então, eu compreendo o papel do Ministério Público Federal, né? Compreendo mesmo, ou seja, e o que o Ministério Público Federal está pedindo, né? É o que também nós gostaríamos que fosse uma coisa completa. Ou seja, por que não? Estou falando da rodovia, por exemplo, daqui até Patos de Minas, e que está se propondo, né? Nós estamos, a solicitação da Associação Comercial é que se aprove o que está aí, que já nós possamos passar para a iniciativa privada, né? A concessão da rodovia, na verdade é a concessão da rodovia, para que nós já temos o benefício. Mas o Ministério Público Federal queria que fosse duplicado de Uberlândia até Patos de Minas. E é correto, eu também quero. E todos que nós apresentamos essa proposta, mesmo dentro da SUB, da Associação Comercial, todo mundo falou, mas precisa ser mesmo duplicado até a Patrocínio. Porém, nós vamos comer esse boi em bifes. Ou seja, se nós não soubermos nesse momento negociar e nós apresentarmos para quem está pegando essa concessão, para que ele possa fazer os investimentos paulatino, para que a duplicação completa venha, mas comece com o que está aí, a gente não vai para lugar nenhum. Nós vamos ficar nessa queda de braço e daqui 5 anos, talvez, ainda nós vamos ter a mesma rodovia que nós temos hoje, que diga-se de passagem, esse é o problema, nós temos hoje uma rodovia perigosa, vou até ser mais forte, vergonhosa, e é o que nós consumimos. Ou seja, eu, meu filho, meu pai, você roda numa rodovia insegura e nós vamos ficar agora disputando em que momento vamos começar? Então nós da SUB queremos o seguinte, inicie já e faça o que está aí, dando segurança para quem trafega, dando segurança para o nosso motorista de caminhão. É isso que nós queremos. Agora, a luta vai continuar. Nós vamos então, inclusive, assim, acho que é bom lembrar, né, que nós estamos pedindo lá o seguinte, está se medindo o tráfego da rodovia. No momento que aquele tráfego atinja o volume necessário para duplicar, a concessionária será obrigada a duplicar. Nós estamos pleiteando isso também. Então, não estou só dizendo, vamos começar e vamos parar, não. Mas vamos começar começando. Outra rodovia que também a SUB, né, está de olho e propõe outras, né, que liga Uberlândia a Belo Horizonte, né? Afinal de contas, é a capital, é uma estrada também muito perigosa, né? Quando a gente vai ali, passa por Araxá e tal, é uma estrada que a gente, infelizmente, tem noticiado também muitos acidentes. Então, para lá também, para a 262 também, que vai destino ali de Divinópolis, né? Chega a Belo Horizonte. Ambas rodovias também precisam de olhares, né? De que os políticos, né, dê uma atenção para esse trecho, né? Muito bem. Olha que coisa interessante, né? Nós aqui do Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, a nossa região do Triângulo Mineiro aqui, né? Nós temos infinita mais facilidade, não sei se eu falei o português correto, de nós irmos daqui para São Paulo.
Nós não temos preguiça de pegar nosso carro e ir daqui para São Paulo. São Paulo, Brasília e Goiânia. Vamos pegar 3 capitais, Três né, presidente? capitais, bem lembrado. Soma-se então até Goiânia, muito bem lembrado. Agora, e daqui para Belo Horizonte, que é a nossa capital? Aí daqui para Belo Horizonte, que é a nossa capital, aí sim, nós temos uma dificuldade tremenda de fazer esse trajeto aqui de carro. De novo, colocando o bem mais precioso em risco, que é a nossa vida. Mas depois, colocando outros bens também, que é importante destacar, em risco. Nós colocando a questão das nossas frotas, a dificuldade de manutenção. Isso Enfim, interfere no custo do empresário. o custo do empresário. Resumindo, não dá mais para nós continuarmos passando o pé em cima dessa bola. Então, vamos começar começando. Na verdade, como já disse aqui no começo do bloco, né, nós estamos falando de uma concessão de 1.100 quilômetros, 700 quilômetros da nossa região. Então, a nossa solicitação é, nós precisamos urgentemente começar, porque daqui 5 anos, daqui 10 anos, os nossos filhos terão uma rodovia decente para rodar. Então, esse é o nosso pedido. Agora, talvez tenhamos que pagar um preço maior agora. E se tivermos de pagar esse preço maior agora, nós estamos dispostos a pagar. Não dá mais, é para nós continuarmos nessa queda de braço, nós não chegarmos a uma negociação a um bom termo, e daqui 5 anos a gente de novo está falando a mesma coisa, fazer um tapa-buraco de novo aí, que certamente será feito se porventura a gente não chegar naquilo que nós queremos, que é uma rodovia nova, decente, para o povo mineiro, para o povo da região do Triângulo Mineiro, ter acesso à sua capital. Bom, e quando a gente fala sobre no aeroporto de Uberlândia, né? É uma cidade tão grande quanto Uberlândia, que recebe, né, eventos de diversos segmentos, né? Nós temos uma infraestrutura impecável, poderíamos dizer assim, para uma cidade como a nossa. Ela é exemplo em vários segmentos em todo o país, mas o aeroporto a gente recebe muitas críticas, né? Um aeroporto pequeno para o tamanho de Uberlândia, tem-se aumentado o número de voos diretos, a questão de ser internacional, mas ainda parece que não caminha. Então, essa parte que vocês defendem em relação também a privatizar a concessão do aeroporto, né? Como que fica isso? Como que é essa proposta? De novo, né? Nós gostaríamos que não tivesse de privatizar. Nós gostaríamos que essa solução fosse dada aí pelo Estado, mas não é possível, não tem sido possível, né? Mas o nosso aeroporto sofreu uma reforma importante agora recentemente, uma reforma que inclusive assim, já trouxe dignidade, né, para o usuário, porém nós ainda temos problemas importantes, especialmente lá de fora, né? Nós temos problemas importantes, por exemplo, na nossa pista, ou seja, na nossa infraestrutura como um todo. Então o que nós estamos pedindo é, deixe a iniciativa privada explorar, penso que não vai ficar mais caro. Eu posso lembrar de algumas coisas que a gente imaginava que se passasse para a iniciativa privada ficaria mais caro e que se passasse para a iniciativa privada nós teríamos problema. E nós podemos citar aqui N exemplo, como por exemplo o telefone celular. Quando o telefone celular estava na mão do governo, diziam a mesma coisa. Isso é de segurança nacional. Portanto, hoje quem explora telefone celular é a iniciativa privada. Eu acho que eu não preciso nem falar mais, porque os nossos filhos não sabem disso. Mas nós, para termos uma linha de telefone instalada, tínhamos que entrar na fila e tínhamos que conhecer alguém dentro da companhia telefônica, porque senão a gente não conseguia ter um telefone em casa. E hoje? Hoje tem ofertas e tem diversas possibilidades. Um chip na esquina ali, né? Pronto. Então é isso que a gente quer. Assim, quando você transfere isso para a iniciativa privada, eu não quero que fique mais caro. Agora, tem grupos que são interessados que isso não aconteça, que são aqueles grupos que têm o benefício de ter bons empregos, então, grupos que estão ligados a isso. Então, sim, eles se agarram com unhas e dentes e levam para a população uma informação errônea de que isso é nosso. Não, a rodovia é nossa porque nós estamos trafegando nela. O Estado, tudo que é estatal é nosso porque nós queremos usar e usar melhor. Então, se é nosso, nos deixa usar melhor e nos cobra menos. Resumindo, é isso. E eu acho que quem está fazendo isso muito bem não é o Estado e sim a iniciativa privada. E o Estado se ater, e aí sim, na responsabilidade que é do Estado, nas coisas que interessam para aquelas pessoas que têm menos condição. Por exemplo, a questão da saúde. O Estado trabalhar fortemente na questão da saúde, a questão da educação, a educação boa, maravilhosa, igualitária para todos, dando acesso a todos. Isso é uma questão do Estado. Então, o Estado focar naquilo que é do Estado fazer, mas deixar a iniciativa privada. Eu não estou querendo dar dinheiro para ninguém, eu não sou dono de nada disso, eu não tenho empresa concessionária, eu não tenho construtora, então estou defendendo aqui o meu direito enquanto consumidor de poder ter um serviço melhor e mais barato. Deixa a saúde, a educação e a segurança pública como prioridade do Estado
e os demais uma parceria público-privada para ver se soluciona o que não foi solucionado até hoje. Mas o presidente fala a respeito aí da cessão das rodovias aí para que nós tenhamos rodovias seguras, né, que a gente chegue rápido, sem aumentar o custo do empresariado, mas isso tem um preço, são os pedágios. Aí, é essa ligação que eu quero fazer junto com o presidente. Lá na reforma tributária, porque você já paga o imposto do seu caminhão, você já paga o imposto do seu carro, e aí você vai pagar o pedágio também. Isso tinha que ser revisto, né? Porque senão você é sobretaxado, ou não? Mas, na verdade, no mundo inteiro, as rodovias, quando você utiliza uma rodovia, é uma coisa do mundo, você paga para usar ela de novo. De novo, eu gostaria, né, como usuário, que eu não tivesse que pagar o pedágio. E ainda, muitas vezes, um pedágio oneroso, um pedágio caro. Agora, existe um ditadozinho que ele é interessante, que ele fala assim, ó, muitas vezes você não vai ter a melhor visão do Rio Tejo com o melhor bacalhau. Ou seja, certamente perguntaram um senhorzinho que estava pescando, falou assim, olha, onde eu tenho a melhor visão do Rio Tejo e como o melhor bacalhau? Ele falou, você não terá os dois. O melhor bacalhau está nas costas aqui e a melhor visão do Rio Tejo é do lado de cá. Então, você não terá as duas coisas. Nós estamos escolhendo uma. Eu gostaria de ter as duas, mas eu estou escolhendo nesse momento que me dê segurança, me dê condição de rodar. E depois nós vamos continuar nessa luta para que a gente diminua, então, o valor do pedágio daqui na frente. Mas eu não quero enganar, não. Nós teremos, sim, que a rodovia, né, quem for o concessionário, ele terá, sim, que cobrar pedágio para que isso se sustenta. Agora a gente está falando de rodovia, estamos falando de aeroportos, né, Vanessa? Tem as ferrovias também, né? Que talvez seria uma alternativa. Pois é. Nós tivemos, Vanessa, em Brasília, eu sei que o nosso tempo aqui é limitado, nós tivemos em Brasília, recentemente, quando o general Megido estava com essa pasta na mão, ele teve em Uberlândia, nós tivemos uma provocação sobre a questão das ferrovias, e acho que foi acompanhado também pela imprensa, né, o quanto nós lutamos, estamos lutando ainda, né, para que nós sejamos mais bem servidos de ferrovia. Infelizmente, o Brasil escolheu outro modal, que foi o modal do transporte via rodovias, e nós deixamos de ter um apagão nas nossas ferrovias. Mas você falou muito bem, transporte pesado tem que ser via ferrovia. E mesmo que na minha geração, e enquanto eu tiver vida, eu não vou ver isso, muito possivelmente eu não vou ver isso, mas nós precisamos discutir isso com profundidade, sim, e nós transferimos para as ferrovias aquilo que tem que ser transportado de ferrovia. Eu acho que é simples assim. Muito rapidamente, antes da gente encerrar, só a CIUB, ela defende, então, que essas medidas sejam aplicadas pelos eleitos, né? Resume para a gente como que isso vai ser cobrado. Excelente pergunta. Muitas vezes a gente faz o pedido, e só para você ter uma ideia, existe mais de 500 já preposições de deputados sobre esses temas que eu estou falando. Não estou falando de nenhuma novidade, não. Mas então, quais delas que nós queremos que seja aprovado no momento que ele for para votação? Então, nós teremos sim, através do Instituto Unidos Brasil, teremos uma plataforma que nós vamos acompanhar o deputado, aquele que fizer o compromisso conosco, de que forma que ele está votando. Vamos até sugerir, quando tiver a votação, de que forma que a gente entende que ele deveria votar a respeito desse assunto. Respeitamos, né, o ponto de vista do partido e do deputado, mas vamos deixar claro de que forma que ele deveria votar, segundo o nosso ponto de vista, a respeito de cada matéria. E esse nosso não é nosso a CIUB, é nosso da classe empreendedora, repito, facilitando a nossa vida, né, e diminuindo o tamanho do Estado. E nós vamos acompanhar aquele deputado que fez o compromisso conosco aqui, que assinou conosco o compromisso e que estiver votando de forma inadequada, a gente vai conversar com ele assim, olha, você fez um compromisso para que nós possamos acompanhar, que é outra falha que a gente sempre cometeu. A gente pede, ele faz o compromisso e depois nós não acompanhamos. Então, o acompanhamento, Vanessa, ele será feito de forma assim, muito pontual e nós vamos ficar vigilantes, porque nós precisamos passar a fase deste Brasil que nós não estamos conseguindo avançar naquilo que nos interessa avançar. Para, de novo, dar uma melhor condição de vida para os seus filhos, para os nossos filhos e para os nossos netos. Precisamos ter consciência disso. E a população é a primeira que precisa ter consciência que não dá para trocar o voto em troca de um favor imediato, mas sim trazer para nós dignidade e deixa que você e que nós vamos resolver o nosso problema trabalhando no dia a dia. Presidente, costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Já fica o convite para a gente estender essa conversa aqui, que eu tenho certeza que rende muito. Em nome do Grupo Bandeirantes da Band Triângulo, agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui no Band Entrevista. Agradecemos a oportunidade. Vanessa, mais uma vez, obrigado pela parceria.
Sempre, imagina. Até o próximo programa, então. Hoje, Band Entrevista, recebendo o presidente da CIUB, o senhor Paulo Romes Junqueira, falando justamente desse manifesto público aos candidatos nessas eleições de 2022. O Band Entrevista fica por aqui, nos encontramos no próximo programa.